Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Nesta terceira estrofe, o poeta compara as ações heróicas dos portugueses com as ações heróicas da antiguidade, mostrando, obviamente, que os portugueses foram superiores aos antigos. Nos dois primeiros versos, ele diz: cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Os gregos e os troianos se envolveram numa grande guerra que terminou com a vitória dos gregos, que destruíram a cidade dos troianos. Depois que os gregos foram embora, um dos heróis da Grécia, o Odisseu, ou Ulisses, passou mais de 2 décadas navegando, tentando voltar para casa. Essa história é contada na Odisseia. Enquanto isso, um general dos derrotados, chamado Enéas, fez também uma longa viagem de Troia até Roma. Ele teria sido o fundador, Enéas teria sido o fundador da cidade do Império Romano. E isso é narrado num livro chamado Eneida. Então, esse livro Odisseia e o livro Eneida ficaram muito famosos. Mas o poeta diz: cessem essas navegações grandes do grego e do troiano, essas navegações do Odisseu e do Enéas que ficaram famosas, cessem, acabem. Existem navegações muito mais importantes, como a dos portugueses. Depois continua: cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Alexandre e Trajano foram governantes que também se caracterizaram por ser grandes generais e que expandiram seus impérios. O Alexandre expandiu o império da Macedônia, por isso hoje em dia ele é conhecido como Alexandre o Grande. Ele espalhou o império da Macedônia por grande parte da Ásia, Europa e África. E Trajano comandou o exército romano numa época em que Roma atingiu seu ápice, seu auge de conquistas. Mas, por mais que eles tenham expandido seus impérios, cessem, cale-se essa fama das vitórias que eles tiveram. A fama das vitórias que eles tiveram deve ser calada. Por quê? Porque os portugueses conseguiram vitórias muito maiores. Então, os portugueses têm navegações maiores que as dos gregos e dos troianos e possuem vitórias melhores do que o exército de Alexandre e de Trajano. Que eu canto o peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Não vamos esquecer todas essas conquistas da antiguidade, as navegações, as vitórias. Por quê? Porque agora eu vou cantar sobre o peito ilustre lusitano, o peito famoso dos lusitanos, dos portugueses. O peito aqui, obviamente, significa a coragem, a honra, as conquistas guerreiras. Eu vou cantar sobre esses portugueses a quem Netuno e Marte obedeceram. Ou seja, o deus Netuno, que é o deus dos mares, e o deus Marte, que é o deus da guerra, ambos os deuses obedeceram ao peito dos lusitanos. Esses deuses, o deus do mar e o deus da guerra, obedeceram aos lusitanos. Por isso que os portugueses conseguiram fazer tão grandes navegações e por isso que eles conseguiram tantas vitórias nas guerras. E por fim, cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Então cesse tudo, acabe tudo que a musa antiga canta. A musa aqui significa a poesia antiga. Tudo que é cantado nas poesias antigas de Homero, que é o autor da Ilíada e da Odisseia, de Virgílio, que é o autor da Eneida. Cesse tudo isso, cessem todos esses poemas
Por quê? Porque agora outro valor mais alto se levanta, porque existe um valor mais alto, que é o valor dos portugueses. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a luz antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta.